E no vídeo de hoje você vai saber mais ou conhecer um dinossauro chamado Carcharodontosauro. Seu nome significa literalmente lagarto com dentes de tubarão. E não foi só o maior predador de sua região, como também foi um dos maiores dinossauros carnívoros de todos os tempos. Há quem diga que ele foi até maior que o poderoso Tiranossauro Rex. Quer conhecer mais? Então assista o vídeo até o final. E se por acaso você quiser que o canal continue crescendo, deixe seu like aqui embaixo caso goste do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma novidade, beleza? Então sem mais delongas, bora começar. Para começar, o Carcharodontosauro é o que dá nome à sua família taxonômica, a Carcharodontosauridae, que é um grupo de dinossauros que possui várias espécies parecidas. E, obviamente, o Carcharodontosauro está incluído. Seu nome significa literalmente lagarto com dentes de tubarão, sendo a palavra Carchara derivada da palavra Carcharon, que, para quem não sabe, é o primeiro nome científico do grande tubarão branco. E o resto vocês já sabem, né? Sauro significa lagarto e tudo mais. E ele não recebeu esse nome à toa, mas vou explicar daqui mais pra frente. Mesmo não sendo um dos maiores dinossauros carnívoros, embora haja rumores que ele foi maior que o T-Rex, na verdade deixa eu atualizar isso para vocês. Existem duas espécies de Carcharodontosauro, a Saharicus e a Iguidensis, sendo a Iguidensis maior. E em 2007, época de sua descoberta, acreditava-se que essa espécie possuía mais ou menos 13,3 metros de comprimento e um peso de 15 toneladas métricas. Mas só em 2016 que descobriu que na verdade ele possuía apenas 12 metros de comprimento e 7 toneladas métricas. O Carcharodontosaurus saharicus foi a menor, obviamente, com 11 metros de comprimento e um peso de 4 toneladas métricas. E como a Saharicus é a principal espécie, então dá para dizer que ele não foi exatamente maior que o T-Rex. Ainda assim, ele foi um grande predador, o principal predador de sua região. Ele foi encontrado principalmente na Argélia, e dá para entender que ele viveu no norte da África, embora dentes foram encontrados aqui no Brasil também, mais precisamente no Maranhão. A explicação lógica para isso é que durante essa época a América do Sul e a África ainda estavam se separando, então ainda dava tempo para várias espécies transitarem essas regiões. O Carcharodontosauro foi uma dessas espécies, então dá para dizer que o Carcharodontosauro viveu na África e aqui no Brasil também. Normalmente caçava grandes animais como saurópodes, principalmente saurópodes como o Paralititã, no caso se fosse mais jovem, e o Limaiasauro. Embora não tivesse uma mordida tão poderosa, ele não ficava tão para trás. Ele tinha a segunda mordida mais forte dentre os dinossauros, com mais de 4.000 newtons, sendo que no seu crânio o local de pressão era justamente nessa região, fora que ele poderia carregar em média 2 toneladas de peso na sua boca. Então nessa imagem que você está vendo de 2 carcharas conseguindo levantar um pequeno saurópode está acurada, pois juntando a força dos 2 carcharas e também levando em consideração o seu centro de gravidade, juntamente com a força de mordida que acabei de mencionar, e também de acordo com tais movimentos do pescoço, dá para dizer que o Carcharodontosauro foi um dinossauro bastante forte, sendo que 2 desses carcharas podem conseguir levantar um pequeno Limaiasauro. Ele também era um dinossauro corredor, atingindo no máximo 40 km por hora. E pelo incrível que pareça, ele conseguia manter essa velocidade por um bom período de tempo, devido a um sistema de sacos de ar que aprimoravam a sua respiração, principalmente em momentos mais ativos, assim como as aves. Ou seja, juntando a sua força com a sua velocidade, e por acaso eu mencionei a sua inteligência, de acordo com estudos de seu quociente de encefalização, ele estava um pouco mais à frente do que os crocodilos e o resto dos outros dinossauros, perdendo apenas para os tiranossauros e os dromeossaurídeos. Então ele também foi um dinossauro bastante estrategista na hora da caça. E como eu falei, juntando a sua velocidade, força e essa inteligência, ele foi o maior predador onde viveu. Lógico que tem o espinossauro, que era o seu principal rival, mas se fosse para acontecer uma luta entre um espinossauro e o Carchara, com certeza o Carcharodontossauro iria vencer.
Sim, apesar do espino ser maior e provavelmente com as maiores garras, seus braços ficavam muito abaixo do corpo, e ele também tinha uma mordida bastante fraca. Já o cachara, ele era bem maior em questão de altura, tinha dentes mais serrilhados e provavelmente melhores para dilacerar a carne do espinossauro, e tinha uma força de mordida que era bem maior do que a dele. Mas na verdade essa luta não ia acontecer tantas vezes, já que embora o cachara e o espino vivessem no mesmo local e na mesma época, eles estavam situados em habitats diferentes. O espinossauro vivia mais em pântanos, já o cachara vivia em locais mais abertos. E essa luta só poderia acontecer se por acaso no habitat do espino faltasse suprimentos e ele estivesse caçando a mesma presa que o cachara. Fora isso, essa luta seria praticamente impossível. Ou seja, recapitulando, o Carcharodontosauro foi um grande dinossauro terópode que inclusive dá nome à sua família, ou seja, ele é um Carcharodontosaurídeo que viveu durante o começo do período Cretáceo, há mais ou menos 133 a 97 milhões de anos atrás, no que hoje são o norte da África e o Brasil, embora não tenhamos tanta certeza que ele viveu exatamente no Brasil, já que a quantidade de fósseis é muito humilde. Enfim, ele foi o quarto maior dinossauro carnívoro do mundo, sendo que a maior espécie poderia chegar a 12 metros de comprimento e pesar algo em torno entre 12 toneladas. Tinha um crânio grande e dentes bastante serrilhados nos lados, por isso o nome lagarto com dentes de tubarão. E acredita-se que ele possuía a segunda mordida mais forte dentre os dinossauros, com mais de 4.000 newtons, o que resulta mais ou menos umas 2 toneladas de força de mordida. Ele também foi um dos dinossauros mais rápidos e persistentes do mundo, atingindo 40 km por hora no máximo, e com seus sistemas de sacos de ar, ele conseguia aguentar vários períodos de tempo correndo atrás de sua presa, que inclusive eram muitas, dentre elas o Ouranossauro, o Paralititã, só que mais jovem, e o Limaiasaurus. Não viveu muito com o tal Espinossauro, o maior dinossauro terópode, mas se acontecesse tal luta, provavelmente o Carcharodontossauro com certeza iria ganhar, justamente por causa de sua força de mordida e de seus dentes serrilhados. Em questão de inteligência, ele não ficava muito atrás dos outros dinossauros. Ele só perdia em questão de inteligência para os tiranossauros e para os dromeosaurídeos. Ainda assim, ele foi um dinossauro bastante esperto, sendo bem estrategista na hora da caça. O formato de seu crânio era bastante diferente dos outros dinossauros carnívoros, sendo de lado um pouco mais parecido com o trapézio. Seus olhos ficavam muito no topo do crânio, e de lado a sua mandíbula não tinha um S tão acentuado, além de ter dentes bem longos e serrilhados, tanto na frente quanto atrás, assim como um de um tubarão. Tinha um pescoço curto, porém forte, e ele poderia carregar mais de 2 toneladas na sua boca. Tinha braços curtos e com 3 dedos, mas que poderiam também causar danos, uma cauda longa e pernas bem altas. Provavelmente foi extinto por causa da falta de presas e também por competição com outros dinossauros e o aumento do nível do mar. Em 1924 foi a época de sua descoberta, mas não se sabia de muita coisa, pois estava acontecendo justamente nessa época a Segunda Guerra Mundial, e isso abalou muitos fósseis de sua espécie. Atualmente sabemos que 2 delas existiram: a Carcharodontosaurus saharicus, que foi descoberta e descrita em 1924, e a Iguidensis, que foi descoberta em 2007 e é a maior. Mas e aí, o que acharam do vídeo? Se gostaram, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para ajudar ele a crescer e ative o sininho para não perder mais nenhuma novidade. Se por acaso tiver outra informação que eu não citei sobre o Carcharodontossauro, deixa aqui embaixo nos comentários, tá galera? Não se esqueça também de compartilhar para aquele amigo que gosta de dinossauros, beleza? Então é isso, um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau!